Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, pegue aí o livro de vocês, o caderno e acompanhe o vídeo, claro, a partir das páginas descritas aí no vídeo. Não esquecendo de fazer a atividade no final e me enviando. Afinal, não adianta vocês estarem fazendo a atividade e não estar me enviando, não é? E depois isso vai gerar e acarretar prejuízos para vocês ao longo do bimestre. Então, vamos com foco nesse quarto bimestre, fazer todas as atividades propostas para que vocês aí possam concluir com êxito esse ano letivo. E aí, preparados para mais uma aula de ciências? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, em que a gente vai dando sequência ao conteúdo do quarto bimestre, ao qual a gente já falou sobre a parte da puberdade, né, que são as características que vão sendo apresentadas quando a criança vai entrando na fase adulta, e isso a gente viu tanto o que acontece no corpo feminino como no masculino. Vimos também nas aulas passadas o sistema reprodutor masculino e feminino, e hoje a gente vai destacar a reprodução humana. Então, a reprodução humana nada mais é do que um processo pelo qual novos indivíduos vão ser originados a partir de indivíduos da mesma espécie. Esse processo ele permite a manutenção da população de uma espécie, mesmo havendo morte de indivíduos. A reprodução dos seres vivos, a gente viu desde o ano passado, né, no conteúdo relacionado aos seres vivos, tanto animais como plantas podem ter uma reprodução de maneira assexuada e sexuada, mas quanto aos seres humanos, há apenas o tipo de reprodução sexuada, que envolve a união dos gametas masculinos, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, que é o ovócito. Os gametas são produzidos, respectivamente, pelos órgãos que formam o sistema genital, tanto masculino como feminino. Então, após o ato sexual, o gameta masculino ele pode fecundar o gameta feminino, e no caso dos animais, o ato sexual geralmente está ligado à reprodução, a originar novas espécies. No caso da espécie humana, os seres humanos podem ter o ato sexual não na busca de obter novos indivíduos, mas e sim apenas do ato de obter prazer. Aí é uma troca no ato sexual de carinho, assim como também de afeto. A fecundação nada mais é do que um processo da união do espermatozoide com o ovócito. Então, esse processo de fecundação, ele ocorre a partir do momento em que os espermatozoides são depositados na vagina. Então, os espermatozoides vão ser depositados na vagina, vão percorrer ela, passando pelo útero, e vão ser encaminhados até as tubas uterinas, buscando encontrar o óvulo. Não é um processo tão rápido, assim, não é um processo tão fácil para os espermatozoides. Há uma batalha entre eles, vamos dizer assim, já que é liberado cerca de 300 milhões de espermatozoides ao mesmo tempo. E existem substâncias na vagina que vão tentar fazer com que o espermatozoide ele não chegue até o óvulo, até o ovócito. Mas eles vão em busca, né, eles nadam até alcançar o óvulo, geralmente ao longo das tubas uterinas. E embora possa haver mais de 300 milhões de espermatozoides depositados, correndo em direção ao óvulo, apenas um fecunda o óvulo, tá bom? Geralmente a fecundação só ocorre apenas com a união de um ovócito e um espermatozoide. E esse processo a gente chama aí de fecundação. Então, com a fecundação é que é formado o óvulo, originando uma nova célula que a gente chama de zigoto, o qual vai
ter aí os materiais genéticos que estavam presentes tanto no ovócito como no espermatozoide que originaram. E a partir desse momento é que vai iniciar o processo de desenvolvimento de um novo indivíduo. Com relação aos gêmeos, né? Aí a gente tem imagens, não sei se vocês reconhecem quais são os gêmeos idênticos e os gêmeos fraternos, mas acredito que dá para perceber que aqui a gente tem os gêmeos fraternos e aqui os gêmeos idênticos. Então, a gente vai ver que existe casos em que ocorre o desenvolvimento de 2 embriões em uma mesma gestação. E a gente chama isso de gêmeos, que aí eles têm uma formação de um mesmo tempo, a partir desses 2 embriões que vão ocorrer. Então, a gente vai ver que os gêmeos idênticos, eles ocorrem a partir de um único óvulo e um único espermatozoide. Então, eles vão se unir formando o óvulo, que é a primeira célula após a fertilização. Então, o zigoto ele começa a sofrer uma divisão celular originando o embrião. Aí, durante esse processo, pode ocorrer de as células se separarem e os 2 embriões que começaram a se desenvolver ao mesmo tempo formam os gêmeos idênticos. Então, eles se originam do mesmo óvulo e têm o mesmo sexo e são geneticamente idênticos. E aí eles vão ter a mesma placenta, mas bolsas amnióticas separadas. Já no caso dos gêmeos, que a gente fala e destaca como fraternos, em algumas mulheres o ciclo menstrual ocorre a liberação de 2 ovócitos pelos ovários, os quais são fecundados por 2 espermatozoides diferentes. E assim inicia-se o desenvolvimento de 2 embriões a partir de zigotos diferentes. Aí é o que vai formar os gêmeos fraternos. Esses gêmeos podem ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes e são geneticamente diferentes entre si. Como a ocorrência de gêmeos fraternos é influenciada por fatores hereditários, a frequência de gêmeos é alta em famílias com essa condição. Então, enquanto gêmeos idênticos são formados apenas por um óvulo e um espermatozoide, nos gêmeos fraternos são 2 óvulos que vão ser liberados pelo sistema reprodutor feminino, que respectivamente vão ser fecundados pelos espermatozoides diferentes também. E aí vão formar indivíduos que vão apresentar características diferentes, mas que vão nascer no mesmo período gestacional. E aí, como é que ocorre a gestação, né, gente? A gestação, ela inicia-se a partir da fecundação. Ela envolve uma sequência de eventos, como a implantação do embrião no útero, o desenvolvimento embrionário e fetal e termina com o nascimento. Uma gestação dura aproximadamente de 38 a 40 semanas. Cerca de um dia após a fecundação, inicia-se uma rápida divisão celular do zigoto. Esse processo ocorre por meio de múltiplas mitoses. Lembra que a gente viu meiose e mitose? Então, mitose é o processo que vai aumentar o número de células. Ao mesmo tempo que ocorre a divisão celular, o embrião se desloca pela tuba uterina até o útero. Então, o que vai acontecer? Os espermatozoides que foram depositados na vagina, eles vão percorrer até a tuba uterina, onde ele vai ser fecundado aqui, ó. Aqui tá mostrando a fecundação. Depois que ele é fecundado, forma o óvulo, que vai formar o zigoto. Esse zigoto ele vai passando por processos de divisão celular e os cílios que estão presentes aqui na tuba uterina vai caminhando esse zigoto que vai formando o embrião até o útero, onde o embrião ele vai se alojar, ele vai ficar para assim poder se desenvolver. Agora a gente vai falar do período embrionário,
ele inicia-se com a implantação do embrião no útero e dura até 8 semanas após a fecundação. Depois desse período, o ser humano em desenvolvimento é chamado de feto. No período embrionário, desenvolve-se no útero da mãe estruturas que nutrem e protegem o feto. Elas são conhecidas como anexos embrionários. Algumas delas são a placenta, o âmnio e o cordão umbilical. Cada um deles tem uma função aí para o embrião, que vai ser aí o feto. Vamos destacar primeiro a placenta. A placenta que vai ser essa estrutura aqui, ó. A placenta, ela permite a troca de nutrientes e também de excretas entre o feto e a mãe. Pela placenta, o feto ele vai receber gás oxigênio e alimentos da mãe e elimina também aí o gás carbônico e as excretas. O cordão umbilical, que é essa região aqui. O cordão umbilical é uma estrutura longa que vai conectar o feto à placenta. Ele é formado principalmente por artérias e veias. É por ele que vai passar o sangue, distribuído entre a mãe e o feto. E a gente vai ter o âmnio, que é uma membrana. O âmnio é essa estrutura aqui, membranosa, né, que vai estar envolvendo o embrião. É uma membrana que forma uma bolsa fina e transparente. Essa bolsa contém um líquido que a gente chama de líquido amniótico. E o feto ele permanece mergulhado nesse líquido, que vai proteger ele contra choques mecânicos e também vai auxiliar ele com relação à temperatura. Então, antes do período fetal, os membros tornam-se distinguíveis, formam-se as principais veias e artérias e vai iniciar o processo de ossificação, entre outros eventos. O período fetal humano inicia-se após a 8ª semana da fecundação e termina com o nascimento do bebê. Os principais sistemas orgânicos que vai haver aí do feto estão formados nessa fase, mas ainda precisa se desenvolver. A gente vai ver aqui os estágios de desenvolvimento do feto humano. Geralmente, no período de 9 a 11 semanas, o feto ele vai ter cerca de 5 centímetros de comprimento e 8 gramas de massa corpórea. No final da 11ª semana de gestação, os olhos estão completamente formados e as pálpebras encontram-se fundidas. Continua a ossificação, os membros estão completamente formados e a placenta começa a realizar suas funções. Ou seja, vai começar a receber, o bebê vai receber o gás oxigênio e os alimentos da mãe e vai eliminar o gás carbônico e as excretas, nesse período já de 9 a 11 semanas. Então, o feto, quando ele chegar a 12 semanas, a cabeça dele ainda vai ser grande com relação ao restante do corpo. E o feto, ao final dessa semana, tem cerca de 8,7 centímetros de comprimento e já 45 gramas de massa corpórea. Durante a 20ª semana e 28ª, o cabelo e os pelos finos são visíveis pelo corpo, os movimentos do feto são percebidos já pela mãe. O feto, ao final dessa semana, tem cerca de 19 centímetros de comprimento e cerca de 460 gramas de massa corpórea. E após cerca de 22 semanas, o sexo do bebê pode ser identificado. E o feto já com 32 a 38 semanas, as unhas do pé já estão formadas e os testículos descem para o saco escrotal nos fetos do sexo masculino. Ele assume a posição de cabeça para baixo e com 36 semanas o tórax se torna-se saliente e as unhas estendem-se até as pontas dos dedos. Então, com aproximadamente 38 semanas, o feto está pronto para nascer e tem cerca de 36 centímetros e pode pesar também aí a faixa de 3,4 quilos de massa corpórea, mas isso também é variável
as características genéticas, a alimentação da mãe, que tudo isso vai envolver os cuidados que ela vai ter no período gestacional. Então, durante a gestação, ocorrem muitas mudanças no corpo da mulher. E para garantir o desenvolvimento adequado do bebê e a saúde, tanto dele quanto da mãe, nesse período, é essencial. E isso vai ser avaliado e analisado no período de pré-natal, que é o período de acompanhamento médico no período da gestação. E nesse período, sempre consultas alternadas para tratamento e também segurança da saúde do bebê e da mãe. Então, o pré-natal, o médico vai estar avaliando os riscos da gestação, vai realizar exames, acompanhar o crescimento do feto, orientar os procedimentos mais adequados durante a gestação, ver também a questão como se dá a alimentação da mãe e tudo mais, né? Sempre está buscando o melhor para ela e para o bebê. E também nesse período é possível já verificar algum tipo de doença do bebê quando ele está sendo formado e também já tratar, mesmo ele estando no útero materno. Então, o médico ele pode realizar um processo que a gente chama de ultrassonografia, que por meio desse exame dá para obter imagens do feto por meio de ondas sonoras. E com esse exame, o médico pode detectar possíveis malformações também no bebê e diagnosticar problemas na placenta e assim verificar também o sexo do bebê. E além do pré-natal, existem outros cuidados nesse período da gestação para as mães, né? Evitar bebidas alcoólicas, o uso de fumo e outras drogas, assim como evitar o consumo excessivo de cafeína, evitar a ingestão de carnes mal passadas, não usar medicamentos sem a consulta, sem orientação médica, né? Evitar choques mecânicos, principalmente no abdômen, por isso que muitas mulheres elas não podem andar de moto, porque é um meio de transporte que acaba causando muitos choques mecânicos. Deve ser evitado também esforços físicos excessivos, principalmente nos últimos meses de gestação, e ingerir alimentos saudáveis e variados, sem muito excesso de açúcar e também de sal, principalmente para as mulheres que têm pressão arterial alta. Então, tem todo um cuidado e que necessita ser acompanhado pelo médico, né, fazendo o pré-natal. E ele vai sempre ter em vista esses cuidados, pontuando para a futura mãe, para que não leve a prejuízos da vida dela nem do bebê. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigada por ter chegado até aqui. Em caso de dúvidas, já sabe que eu estou disponível para esclarecer. Então, fique com Deus e se cuidem.